A reportagem do SB News está aqui no Ministério Público em São Borja. Estamos na Promotoria de Justiça com a promotora Fernanda Ramires. A gente vai falar sobre um caso que chamou muito a atenção da cidade de São Borja, que é a prisão de criminosos envolvidos em estupro de vulnerável. Quem vai explicar para nós o que obviamente pode ser dito devido a toda a questão do processo envolvendo criança, do sigilo, enfim, é a promotora Ramires, que vai explicar para a gente como tudo isso acontece, desde a investigação, o que cada órgão, seja MP, polícia, judiciário, enfim, cada órgão faz nesses tipos de situação. Doutora, prazer falar com a senhora mais uma vez, boa tarde. Prazer é meu, Rasmini. Um salve para toda a tua audiência. Eu sei que as pessoas ficam muito curiosas nesse tipo de caso a respeito de quem são os envolvidos, em que circunstâncias se deu o crime. Muitas, inclusive, já devem saber vários detalhes a respeito do fato. Eu adianto que a gente não pode falar a respeito de detalhes do que aconteceu, porque o caso tramita sob sigilo, né, e segredo de justiça, portanto. E isso é, como tu bem disse no final da reportagem de ontem que tu fez, que eu assisti, isso deriva da necessidade de proteger a vítima, porque se a gente identifica as pessoas, fala quem são, qual é a relação com as vítimas, a gente está, de alguma forma, ajudando a identificá-las, né? E isso, com certeza, não é bom para as pessoas envolvidas. A gente não quer proteger a pessoa, o criminoso, a gente quer proteger a vítima com isso. E todas as informações que chegaram à imprensa não derivam do Ministério Público, mas a gente sabe que as pessoas falam na rua, comentam o caso, muitas presenciam as prisões, então não há como isso se manter em sigilo absoluto. Doutora Fernanda, casos graves como esse, como a senhora mesmo falou, e eu sempre friso que as pessoas são muito curiosas. Isso envolve crianças, é algo muito delicado. Então, as pessoas têm que saber que o MP, que a polícia, que o judiciário está de olho nessa situação. É isso que nós temos que saber. Como é que se dá todo o enredo disso até a prisão desses criminosos, doutora? Geralmente ocorre assim, Yasmine. Alguém denuncia, vai até a delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência. A delegada de polícia faz investigações preliminares, ouve quem pode ser ouvido. No caso de crimes sexuais envolvendo pessoas menores de 18 anos, o depoimento tem que se dar de forma diferenciada, então não chega na delegacia e o delegado que vai fazer a inquirição daquela vítima. Isso tem que ser feito de uma forma que a lei prevê. E por isso, para ouvir a vítima menor de 18 anos, vítima de um crime contra a dignidade sexual, essas investigações vêm para o Ministério Público, a gente faz uma ação chamada Ação de Depoimento Especial, em que a gente elenca para o juiz aquilo que a gente já tem e é marcada uma audiência lá no fórum. E naquela audiência, os atores do processo, o Ministério Público, o advogado, o juiz, fica na sala de audiências e em uma sala separada fica uma pessoa treinada com curso para fazer inquirição de crianças e adolescentes e, através de um ponto, ela conversa com a criança, com todo o manejo necessário para não revitimizá-la, utilizando as expressões corretas, que nós que somos da área do direito, não somos psicólogos, enfim, a gente não conhece. E a gente então faz perguntas para as crianças através desta profissional que escuta no ponto e repassa para a criança o questionamento. Feito isso, as investigações podem ser finalizadas na delegacia ou a gente no Ministério Público pode entender que já está suficiente. E muitas vezes, havendo requisitos para prisão preventiva, nós pedimos a prisão preventiva dos réus. Que foi o que aconteceu nesse caso, né? Foi o que aconteceu nesse caso. A audiência aconteceu na terça-feira e na quarta-feira nós já ajuizamos o pedido de prisão dos réus. E no dia subsequente, na quinta-feira, o juiz decretou a prisão. E na quinta-feira mesmo os sujeitos foram presos e hoje teve audiência de custódia deles, que é a audiência que ocorre sempre que uma pessoa é presa, para a pessoa dizer se não sofreu alguma violência policial
se os direitos foram lhe assegurados, como conversar com o advogado, como comunicar um familiar, fazer exame no hospital. E isso foi feito hoje já à tarde. Eles foram mantidos presos. Foram mantidos presos. A importância de tirar esse tipo de pessoa da rua, promotor? É fundamental, a gente espera, e ainda mais um caso como esse, que essas pessoas respondam a todo o processo presas, porque o Ministério Público ainda não ajuizou a denúncia contra elas. Agora começa a correr um prazo menor para nós, porque como os réus estão presos, para oferecer a denúncia. A partir daí as pessoas vão poder se defender, contratar seus advogados, já devem ter inclusive, e fazer a sua defesa, provar o que quiserem provar, e, enfim, e ao final ter uma sentença condenatória. A gente espera que respondam a todo o processo presas e só saiam da cadeia quando finalmente cumprirem toda a pena definitiva que certamente será aplicada. Doutor, o que mais chama a atenção nesse tipo de caso é um caso que mexe com o psicológico da gente, eu tenho certeza que mexe com vocês, é algo muito difícil de lidar. O que mais chama a atenção nesse tipo de caso? O que mais incomoda os profissionais do direito é a relação que as outras pessoas têm com a ciência daquilo que aconteceu. Eu explico melhor o que eu quero dizer com isso. As pessoas, em geral, elas não querem se envolver nesse tipo de crime. E elas, muitas vezes, duvidam da palavra da vítima. Duvidam, acham que não aconteceu. A vítima até conta para um familiar, para outro, mas o familiar não quer se envolver com aquilo. E a gente acaba sabendo quando a coisa já aconteceu muitas e muitas vezes, ou até a gente nem fica sabendo, porque as crianças não é dado a elas a credibilidade que seria necessário. Por exemplo, já tive casos, por exemplo, em que a criança tinha menos de 10 anos, avisou um familiar, chegando na audiência, o familiar até diz, não, ela me falou, mas eu não acreditei. Então, a pessoa não se dá nem o trabalho de verificar se aquilo pode ser verdade ou não. Às vezes eles dizem, a criança é fantasiosa, a criança inventa, a criança costuma mentir, e, no entanto, não vão nem um pouco a fundo para tentar saber se aquilo que a criança está falando é verdade. É muito triste ver que pais e mães são coniventes com isso em relação a coisas que acontecem dentro do âmbito familiar. Geralmente são avós, são pais, são tios, e a pessoa não quer aquilo dentro da família dela, então ela não vai atrás de ver se aquilo que a criança falou faz sentido. E mais triste ainda do que isso é a gente ver que algumas crianças e adolescentes são culpadas, se sentem culpadas por um familiar estar na cadeia. Então, além de elas serem vítimas, terem sofrido o estupro, elas ainda são responsabilizadas, viu? Por tua causa o teu pai está na cadeia, por tua causa o teu tio, teu avô está na cadeia. E elas se sentem muito mal, Aí começam várias outras coisas como automutilação, enfim, e diversos problemas psicológicos que decorrem disso. O importante é que a pessoa não escute isso e ache que isso é normal ou que não precisa ir atrás, né? Se a criança falou, então você pode tomar medidas como, por exemplo, não deixar ela mais sozinha com aquela pessoa, ou fazer que vai sair de casa, mas ficar em casa e ficar de olho. Nós tivemos um caso em que a vítima conseguiu gravar o seu violentador falando coisas para ela, e eu questionei ao pai dela na audiência se ele acreditaria nela se ela não tivesse conseguido gravar. E ele me disse claramente que não teria acreditado na menina se não fosse isso. E elas falam muito, não falei porque ninguém ia acreditar. Então essas pessoas têm que ir às escolas, questionar os professores se há alguma coisa, se a criança já falou isso para algum professor, se tem algum comportamento estranho, por exemplo, muitas vezes a criança tem um comportamento hipersexualizado que não condiz com a idade, que isso demonstra que alguma coisa errada está acontecendo. Então os professores notam, os professores são dotados de experiência para saber quando alguma coisa
estranha está acontecendo. Então vai até a escola, fica de olho no próprio filho, né? Que é de responsabilidade da pessoa. E sabendo disso ou desconfiando, tem que comunicar à polícia imediatamente. O que não pode ser feito é ser a pessoa fazer aquilo que os avestruzes fazem, que é colocar a cabeça embaixo da terra para não ver, que é geralmente o que acontece no próprio seio familiar. E válido dizer também que todas as pessoas que têm o dever de cuidado para com a criança também respondem pelo delito em caso de omissão. Então, uma mãe que não necessariamente precisa entregar o filho para o estuprador, mas que é conivente com aquilo que a criança já falou, que está se fazendo, né, não sei nada, essa pessoa vai ser denunciada também. E um belo dia vai acontecer como aconteceu com essas pessoas aí, que a polícia vai chegar, vai bater na casa dela, vai passar as algemas, vai levar para o presídio e lá essas pessoas vão ficar até cumprir a sua pena. Reforçando isso, que o estupro de vulnerável é um crime muito comum, infelizmente. A gente não acredita que tem pessoas que fazem isso, mas tem, e tem muito. Tem muito. Esse é dos crimes graves, o mais recorrente no nosso dia a dia. E é muito triste a forma como as pessoas lidam com as crianças que são vítimas desses crimes, muitas vezes revitimizando elas. Aí está. Excelente trabalho do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, colocando esses criminosos na cadeia. A gente espera que fiquem por um bom tempo. Infelizmente, nós não temos as penas que gostaríamos de ter que ficassem para sempre lá, mas o trabalho foi feito. Site SB News conectando você com a notícia.